A convidada de hoje traz muita informação sempre de dança, claro, mas o foco principal dela é a dança materna, que é um trabalho extremamente interessante. Então, tá aqui, convidada de hoje, Amanda Mota. Bem-vinda. Obrigada, Carla. Vamos falar sobre as tuas andanças. Vamos sim. Queremos saber. Então, assim, Amanda, primeiro se apresenta para a gente começar a conhecer um pouquinho mais. Vou contar um pouquinho desse meu trajeto pelas danças, mas que começou de outra forma. A minha primeira graduação foi em publicidade, então eu estava num caminho da comunicação, porque antes disso eu fiz teatro, ainda criança. Eu morei em Recife, e aí lá tem uma cultura, né, muito forte, local e brasileira, né? E o teatro me aproximou dessa comunicação com o corpo, com as pessoas. Quando eu voltei para São Paulo, e estava já nessa época, né, de escolha profissional, ainda muito cedo, né? Quando a gente tem 18 anos ali. Então, escolhi publicidade, um pouco mais tendenciosa a não ir para o caminho da arte por conta da minha relação com a minha família mesmo, né? De escolhas que a minha família foi me direcionando. Mercado Tá, de trabalho, né? Aquele clássico claro. de gente não botar uma fé no caminho da Sim, arte. sim. Que seria de fato mais difícil, né? Já, ai, coitadinha. Ela quer ir pra arte. Não, olha, pensa bem e tal. Então, fui para comunicação social e me formei em publicidade. Paralelamente à minha formação, eu comecei a dançar por uma escolha pessoal mesmo, de sempre. Eu já gostava da dança, né? Então foi naquele boom dos anos 2000 ali, né? Do forró universitário, que chegou com muita força aqui em São Aham, Paulo. tá. Então comecei pelo forró. Entendi. E comecei a dançar informalmente mesmo, com os amigos, nas festinhas, em casa. E fui me apaixonando por aquele caminho da dança como hobby, né? Enquanto isso, terminei a minha faculdade, comecei no mercado de trabalho ainda, trabalhando com a publicidade. É, só que a dança foi criando um lugar assim tão especial na minha vida, na minha rotina, que quando acabou a faculdade e eu tinha mais tempo livre, eu quase morava na escola de dança. Porque eu Hum, decidi que eu queria, né, estudar um pouco mais, conhecer outros ritmos, e aí comecei a frequentar mais de uma vez, aí comecei a fazer um outro ritmo, sim. mais um, e aí me envolvi num nível que fui convidada a ser bolsista da primeira Uhum. escola que eu participei. Então aquilo foi crescendo, né? Uma vontade de conhecer outros ritmos, de me aperfeiçoar, de dançar. E isso foi me aproximando também do ensino da dança. Então, na dança de salão, pelo menos né, na época que eu comecei, lá em 2010, nesse caminho né, de ensino, é, ainda não era exigido do professor uma qualificação formal, né? Você não precisava Sim, ter uma formação para você dar aula. Então, eu fiz sim. esse caminho informalmente, né? Acompanhando os meus professores nas aulas, ajudando, substituindo uma vez aqui, outra ali. E na escola onde eu comecei, inclusive um beijo para Daphne Macruz, ela tinha uma preocupação em formar a equipe. Claro, Então faz ela muita fez, diferença, então, claro. ela e o parceiro dela da época conduziam um curso para os bolsistas que estavam interessados em dar aula. Para Uhum, falar um pouquinho sobre didática também, né? Sobre o claro, ensino, que não é tão simples assim, né? Não é exatamente. só sair dançando, como muita gente pensa. Então, a gente fez essa preparação e aí eu comecei a dar aula nessa escola onde eu era bolsista. Enquanto isso, ainda trabalhava, né, com a publicidade. Então, tinha o meu trabalho ali CLT durante o horário comercial e à noite eu ia para a escola de dança e mesclava isso, né, entre estudo e dar aula também. Uhum, uhum. Então, isso durou por um tempo, assim, mas muito nesse lugar do hobby mesmo, de uma coisa que eu fazia só porque eu gostava. Olha, você tá, eu vou te interromper um pouquinho, porque Sim. você já contou uma parte aí da tua vida
que já me veio muitas curiosidades, muitas perguntas, e depois a gente parte para a segunda etapa da tua Sim. vida, tá bom? Eu queria saber assim, porque você falou que você começou com teatro em Recife. Isso. E essa ponte do teatro para a dança, você acha que o teatro fez diferença? Como que Eu você traça acho. essa ligação do teatro com a dança? Eu acho que eu me aproximei das artes através do teatro. Quando eu fui para Recife muito nova, eu tinha 12 anos ainda. Então eu não tinha tido muito contato. A minha família não tem, não tinha, né? Porque agora eu abri essa porta, mas até a geração da minha mãe não tinha esse costume de ter a dança como um hobby dentro de casa, né? Ou alguém que tivesse mais contato com a arte. Então, eu não conhecia muito disso, né? Tanto que é muito comum pessoas que trabalham da dança já ter uma formação, às vezes, de pequena. Comecei no balé muito cedo, ou no jazz, ou... Eu não tinha. Apesar da minha família ser nordestina, né? E calhou de eu também começar a dança através do forró, mas não foi necessariamente por uma influência da minha família. Na tua família, por exemplo, música, você ouvia música em casa? Ouvia o rádio, né? Mas Rádio. não O que que se tenho... gostava? Olha, eu lembro Você muito, lembra? lembro muito, assim, a minha mãe tinha tem até hoje, né, um gosto musical muito variado, assim, então eu me lembro desde os pagodes da época, né, Raça Negra, Sim, Só Pra Contrariar, Daniela Mercury, Roberto Carlos, assim, era mas uma música brasileira. música brasileira, sempre. Olha que interessante, porque assim, uma das conversas que eu tive uma vez com alunos, justamente, era essa cultura dentro de casa. Como que você foi alimentada, né, Sim. musicalmente? E eu fiquei muito espantada que muitas pessoas não ouviam música em casa. Daí você fala assim, como E não? fazia o quê, né? Em casa. Que não- É extra para quem tem isso em casa, Não né? é? Fala assim, nossa. E aí eu me dei conta como meus irmãos contribuíram, porque meus irmãos mais velhos, então eles tinham, era época de LP, né? Aham. E eles estavam sempre colocando. Sim. Então, eu pequena, eu ouvia até rock progressivo, sabe? É muito Eu diferente. tenho boas memórias com música, porque eu acho que era uma das ferramentas que a minha mãe usava para Uhum. poder distrair a gente também, né? Eu sou a Sim. caçula de três. Ai, E ela, mãe solo. Então, não tinha muito condições de ficar sim. saindo com os três o Tem tempo que todo. preencher, né? Então, era isso. O disco do Balão Mágico a Sim. gente tinha. Então, tinha Aham, muita coisa que a gente fazia com música junto. Eu lembro, claro. um pouco mais velha, eu e minha irmã fazendo faxina em casa, música, assim, tudo tinha música. Então, Tinha festa em ai, casa com e não é? música. E olha, a gente recomenda, né? Para quem tem crianças, para quem tem jovens, coloquem músicas e variem as músicas da clássica ao mais atual. É importante isso, É uma né? Eu forma de acho que conhecer a cultura também. realmente e aumenta o repertório, Uhum. desperta sensibilidades que a Sim, gente tem e nem sabe. Então, exato. são capacidades, habilidades que estão ali dormindo, né? E que, de repente, podem ser despertadas. Bom, e aí você era a universitária no forró, literalmente, né? Literalmente. Construindo o forró universitário. Junto com essa onda, né, que chegou em São Paulo, eu acho que teve um pouco dessa influência, assim, né, como eu falei, da minha família nordestina, mas é um outro forró, né, que chegou. Sim, Então, eu sim. também tenho muitas lembranças com músicas tradicionais do Nordeste, né, de bandas nordestinas, mas a construção da dança veio Era no diferente, forró né? universitário. Quando eu morei em Recife, eu tive contato com as danças típicas de lá. Então, eu Você tive chegou a alguma, ter. sim, de frevo, de maracatu, numa coisa um pouco mais superficial, porque não era a intenção, né, do teatro, era mais para Uhum. ganhar um corpo diferente ali para a cena. Mas tive também esse contato, né, lá, que eu acho que, né, como eu falei, vai ligando, né, uma coisa a outra, Não, esse interesse pelo movimento, e eu, pela assim, eu música. nessa época, eu já era mãe, viu? Nessa época, eu já me interessava muito, porque tinha o balé folclórico do Recife, que estava Uhum, muito forte. E a parte que eu era bailarina clássica, já formada, já estava trabalhando com dança de salão, mas eu sempre gostei muito da dança típica daqui e mesmo de fora.
E me interessava muito essa coisa É do lindo de Nordeste. ver. E a gente tem professores muito bons aqui, né? Uhum. Aqui em São Paulo a gente tem de tudo, né? Sim. Mas falando do forró universitário, você hoje, né? Décadas depois, olhando lá para trás, você considera o forró universitário dentro da cultura da dança de salão fez diferença? Eu acho que foi uma forma de eu me aproximar de um jeito que foi muito acolhedor comigo. Eu sempre achei, assim, dentro das danças de salão que eu frequento, o forró sempre foi a minha casinha, sabe? De você chegar... Eu vou sozinha. Eu já viajei para Itaúnas, que tem um festival de forró Sim. lindo lá. E eu fui sozinha, de tão confortável que eu me sinto dentro do ambiente do forró, assim. Tem suas questões, óbvio, né? Mas, assim, todos têm. Mas Mas olhando no o sentido forró é de acolhedor, eu concordo. de você ser chamada para dançar, de você ficar da música ser gostosa, confortável para você passar uma noite ali Sim. ouvindo. Às vezes eu vou pelo show também, né? Gosto muito da música. Então o forró sempre foi, eu brinco disso, né? Sempre foi minha casinha. E aí isso despertou esse interesse de ir conhecendo outras coisas. Acho que principalmente motivada por isso de dar aula, né? De fazer as pazes com uma autocrítica que eu sempre tive, assim, de... nunca... Não dançar... Comecei a dançar com 15 anos. E, às vezes, eu ia, né, nesses eventos de escola e conversava com as pessoas. E aí, tinham professoras lá que dançavam desde os 3, 4 anos de idade. Então, eu me achava, né, despreparada por conta disso. Mas não é aí a Não é medida. aí. Não é aí a medida. Exato. Muito legal. Bom, então, e aí você, passando para aula formal, né, como aluna, depois como bolsista, você falou que fez essa preparação para trabalhar com a Sim, Daphne Macruz, né? isso. Então, essa parte pedagógica, você acha que faz diferença? Eu Fala um acho. pouquinho disso, porque Olha... é lógico que faz, né? É super importante, mas queria que você falasse um pouco. É muito importante porque a percepção que você tem no todo dentro de uma sala de aula é muito peculiar, assim, muito particular de cada turma, inclusive. Exato. Porque cada pessoa que entra na sua sala vai ter um perfil, vai ter uma facilidade ou não de aprender aquele passo. Então, como é que eu vou replicar isso que eu aprendi de uma forma que a pessoa se sinta abraçada por aquilo também, né? Então, para mim, era uma paixão tão grande dançar que eu queria passar não só a técnica, eu queria passar esse amor mesmo que eu sinto pela dança. E aí eu ficava pensando nisso, como é que a gente transmite uma coisa para aproximar as pessoas da dança? Porque o que eu ouvia sempre e ouço até hoje, eu tenho 2 pés esquerdos, isso não é para mim, imagina, eu não tenho ritmo. E o pior é que eu ouvi recentemente que a família colocou isso na cabeça da pessoa de uma forma que a pessoa realmente absorveu Abraçou e acreditou. aquilo e falou, então não você sirvo mesmo. pega adulto de 40 anos com esses pensamentos e tem que destruir isso. E é possível, eu acredito que a gente pode quebrar essas crenças mesmo, mas assim, veja como é destruidor, Tem gente né? que nem chega na sala. A gente consegue quando ele chega até a nossa aula, né? Mas tem gente que não chega, que já olha e fala, não, isso não é para mim. E para mim, assim, ouvir uma frase dessa sempre foi muito chocante, assim, porque eu falava, gente, é tão bom. E é doloroso, tão né? bem. Porque a pessoa só se afasta, Só se afasta, não se dá sem direito. experimentar. E pedagogicamente a gente sabe que não é complicado, né? Mas muitas vezes as barreiras complicadas estão na cabeça, não é? E nessa cultura de falar que você precisa ter talento, né? Sim. De que você tem que ter um dom, tem que nascer para isso. E Não. depende muito do que você quer fazer, né? Principalmente quando a gente está fazendo uma aula informalmente, assim, a gente só quer se divertir, né? Claro. Então, claro. Tirar um pouco essa cobrança também, né? Da perfeição, e levar a dança de salão é justamente uma dança social, né? Então, ela é feita também para você aprender os movimentos e dançar. Óbvio, não vou
tirar a importância da técnica aqui, né? Principalmente Sim. como professora. Mas esse lado social, para mim, é muito mais forte hoje, né? Para as pessoas que querem fazer a dança como um hobby, como uma diversão, é pensar em como você vai fazer aquela pessoa dançar primeiro. Depois a gente vai limpando, vai Claro. ajustando. E outra coisa, né? Se você pensar na dança popular, ela é feita para a pessoa só entrar ali, É, né, e resolver. é Ela é literalmente no a quintal de dança casa popular ali, né? é aquela coisa na rua, não é É. verdade? Então a dança popular ela é feita para participar. Uhum. Cada um do seu jeito, cada um com o seu corpo e tá tudo certo. E a dança de salão, eu acho que é um passo um pouquinho além, porque envolve outra pessoa. Então, você não É. pode também despirocar, Fazer o que você quiser. né? Porque tem a coisa do respeito. Mas eu não sei se você concorda. Eu sempre digo que na dança de salão, primeiro você pensa em você. Você resolve você com você mesmo. Uhum. Saber onde você vai, o que, né, o que você quer. E aí, sim, em seguida, logo em seguida, pensar no outro. É um caminho de construção importante, porque se você tá inseguro, se você vai se sentir mal nesse ambiente, aí é isso, você precisa lidar com as suas frustrações, primeiro olhar Claro, para os isso, medos, com né? seus medos e no seu tempo também, né? E aos pouquinhos. Uhum. Às vezes tem muita gente que, por exemplo, começa comigo com aula particular, Sim, é porque ainda não está comum. preparado para ir para o grupo. E tudo bem, é Sim, um caminho ótimo também. funciona. Funciona. E acolhe, né? A pessoa fica mais Fica tranquila. mais tranquila, vê que não tem nenhum bicho de sete cabeças. E agora, por outro lado, o lado técnico. Se você acrescenta técnica, ou aquelas manhas, né? Aquelas dicas, aí a pessoa fala assim, nossa, Já mas isso consegui. ficou muito É, mais fácil, não é verdade? exatamente. Às vezes é isso. Numa primeira aula, a gente já consegue destravar um monte de coisa da pessoa que achava que não ia conseguir, que não era para ela, tal. Sim. Então, Mas você também vê essa associação da palavra técnica como algo difícil, requintado demais, e porque eu via isso em relação assim, um ódio à técnica. eu acho que faz parte da estrutura, eu acho importante. Porque é como você falou, não dá para chegar lá e fazer qualquer coisa, senão você Exato. descaracteriza, Sim, né? sim. Existem danças e danças. Se eu chegar sei lá, no forró dançando uma salsa, as pessoas vão achar um Não, pouco diferente você não aquilo se ali, encaixa, não né? Não vai encaixou. se encaixar no Exato. Então espaço, são nem os no grupo. códigos, né, que foram Claro. criados para definir as Então, coisas. e também você sabe que, falando da pós-graduação, né, a gente vai chegar lá, mas esse olhar, né, que a gente tem dentro da educação física de técnica, mesmo técnica esportiva, a primeira coisa de técnica é evitar lesão. Uhum. Aí a gente fala assim, bom, mas a técnica, ela é um facilitador. Essa que é a ideia. E Sim. quando a gente fala assim, a gente vai dar aula e fala em técnica e os alunos ficam com ódio de você, porque falam assim, ai, lá vem ela com técnica, como se fosse uma coisa difícil, chata. Não. Eu Tem que acho que tem a entender como um diferença. facilitador, Tem a né? diferença de quando a dança já vem de dentro de casa. Por exemplo, algumas culturas, até o próprio forró, tem muita gente que aprende a dançar em casa. O samba Sim. rock é muito assim tradicional também, Sim. De de família, de um vai mesmo. passando pro outro, vai ensinando. Quando você vê, você já tá dançando, porque começou é isso, É. começou correndo, brincando na festa, e aí a tia puxou para fazer não sei o quê, o pai conduziu uma dança, e aí quando você vê, você já está dançando. Mas tem gente, que foi o meu caso, que a gente não se aproximou disso dentro da cultura familiar. Eu ouvia música, tinha festa em casa, era ótimo, mas eram outras coisas. Sim. Eram outras danças, não a dança de salão. E aí, poder ter a técnica, eu acho que trouxe um conforto mesmo. É uma De, segurança, né? é Nesse assim que se sentido, faz. é assim que se É faz, assim que se faz. Vou exatamente. chegar lá e não vou fazer feio, sei lá, não vou ficar perdida. E ainda vou fazer um recorte específico aqui, eu sendo mulher, né? E até então, muitas vezes, nesse papel de conduzida, tinha tanto esse lance de... é só você deixar levar. Ai, que raiva. Que E aí raiva. eu ia no forró e eu falava, gente, não é bem assim, não. Não. E meus amigos que já dançavam lá, penando pra tentar me conduzir, não é por aqui, não sei o quê, Sim. tentando me dar umas dicas e tal. Sim.
E não é bem assim, né? Não é bem assim mesmo. E até é legal você falar isso, porque aí vamos para o pedagógico de novo. Sim. É onde faz a diferença. Não, não é só se soltar. Não Sorrir, é jogar o só se, cabelo. se largar na mão. Não é. Não é. E É aí, uma coisa 50-50, né? Que a gente é. divide 50% cada um, mas a gente está presente. A gente não está Mas isso largado é ali. muito ouvido ainda até hoje, assim. Eu lembro que Ai, que quando eu raiva. comecei a dançar, era isso, assim. Eles ensinavam o movimento de quem estava conduzindo. Até então, do cavalheiro, né? Ensinavam o movimento dele. E a gente, né? E as Não mulheres? ensinavam? Não Não ensinavam. acredito. Ah, agora Sério. junta o par. E aí, tá bom. Ah, então, vai seguindo. Era uma coisa um tanto assim. Olha, Até que começou começaram entendi. a vir movimentos de entender que uma dança a dois são duas pessoas. Duas Então, pessoas como você falou, aprendendo. cada um faz a sua parte inicialmente. Claro. Então, eu também preciso saber por onde o meu corpo vai, Sim. principalmente nesse sentido. Se eu quero melhorar minha performance, se eu Claro. quero. Não, não tem dúvida, né? São dois participantes, É, os dois têm que ter orientação. não dá para Óbvio, carregar, né? né? Um carregar o Como na outro. minha época, eu te falei, né? Eu comecei nos anos 80, Uhum. era época da lambada. E muitas vezes, assim, muitas, eu diria 95% das aulas de dança de salão, só o professor falava. Uhum. E a professora ficava quieta, Tava que nem lá de aeromoça. pedestal. Assim, né? Ah, não, Aham. não, pera um pouquinho, a gente tem lugar de fala aí. E bastante, e Lógico, né? bastante. Então, são coisas que foram... Alguém contesta, né? É, E vai e fazer abriu esse diferente. caminho. É. Mas eu acho que a questão da pedagogia também falta a comunicação. Porque você tem que pensar na forma certa de se comunicar com cada pessoa. E é o que Exato. você falou, o olhar humanizado, né? Uhum. Você fala 1, 2, 3 para um funciona, mas para o Para outro outra não. não vai. E É. aí? Então, como você se organiza dentro de um grupo, né? Onde pessoas têm mais facilidade e outras não. Então, Sim, aquele que tem facilidade quer avançar, mas tem alguém que ainda não chegou no mesmo ponto, né? Então, como é que você nivela uma turma que você nunca viu as pessoas sim. antes e tá Não, ali e a todo mundo gente querendo brinca, dançar? né? Numa mesma turma tem um ariano e tem um pisciano. Exato. Pera, E como que você vão entender de organiza, formas né, diferentes, é. essas formas de lidar com cada É, desafio ali é. E o quanto a e gente dar espaço para mesmo. todos, né? É, e o quanto a gente trabalha também tantas habilidades sociais nisso, né? Não só a gente estudando, mas a Sim, gente também trazendo esse olhar, né? De, ok, então quem já sabe mais, talvez pode juntar com quem sabe menos e claro. ajudar Isso é e generosidade, equilibrar. né? Então, são muitas Então, habilidades sociais que a gente então. trabalha ali E também. você sabe que é por isso que eu entendo que a dança de salão é tão positiva para a educação. Uhum, Porque ela carrega tantas coisas, né? é. Então, voltando aqui, a gente pontuar essa importância da dança de salão, trabalhar com a comunicação, com esse relacionamento social, essa troca e essa habilidade de lidar com o outro, mas primeiro trabalhando com si próprio, com o seu movimento, o que que eu vou fazer, para onde que eu vou e como que eu posso fazer isso em relação a quem está comigo. E isso eu admiro demais na dança salão. É a minha dança queridinha, não tem dúvida. Mas por conta desse desafio de ter alguém com você e que É. não seja um... Da gente começar a pensar nesse coletivo, né, a partir da gente, Sim, mas que vai se expandir, né? Porque sim, tem o nosso par, sim. mas tem o salão Tem o também, né? salão Tem os outros também. casais que estão dançando, tem as pessoas que estão observando ao lado da pista. Então, eu acho que é trabalhar do pequeno para o Sim, grande, sabe? exatamente. Você vai expandindo Uhum. e é muita informação. É É, muita informação. E aí eu achei legal, inclusive, você lembrar da questão da aula particular, né? Isso é um caminho ótimo para a pessoa que é. Na verdade, são pessoas que são mais autoexigentes, né? Que eu não se acho. sentem preparadas para se expor Para ou se para. jogar lá no grupo, né? Sim, mas Então, enfim, é o olhar humanizado da dança que me fascina. uhum.
você tem que olhar, é o que você falou. Cada turma é completamente diferente. Você não é a mesma professora Para cada para grupo. cada pessoa. Vai mudando muito. E é isso, a cada turma eu sentia essa necessidade de, ai, como é que eu vou me comunicar com esse aluno? De onde vai vir esse recurso, né? Porque, né, como eu falei, até então eu tinha estudado comunicação social, que é uma coisa, né? E não tinha ainda a vivência da dança da infância, né? Então eu sentia que me faltavam recursos ali para Mas, por outro lado, você tendo a comunicação social, isso deve ter sido ajudou muito muito. positivo. Porque eu não tinha esse bloqueio de falar com as pessoas. Isso é maravilhoso. Eu tinha uma tranquilidade, assim, eu brinco que eu, no individual, eu sou mais tímida do que no coletivo. Idem. Porque você bota uma câmera aqui na minha frente, eu falo, Pra eu não tenho 100 problema. pessoas, tudo Já bem, dei mas pra palestra, meia já participei de dúzia. congresso, tá tudo bem. Então, eu não tinha esse problema da comunicação e é até uma coisa que eu incentivo isso nas pessoas, né? Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto do coletivo, eu gosto de sair pra rua, eu gosto do movimento mesmo, né? Não é à Claro. toa que eu parei aqui, né? Sim. Na minha história hoje, porque isso sempre foi muito forte em mim. Então, quando eu vejo aquele aluno chegando tímido, quietinho, morrendo de vergonha, eu falei, nele que eu vou. Sim, com Vamos lá certeza. ajudar. Não que a pessoa precise ser igual a mim, Exato. mas ela vai Mas ela se pode, abrir um pouquinho. e ela pode ter oportunidades diferentes, Sim, né? sim. Porque Se eu acho abrindo que e se arriscando. trazendo isso para a realidade dos bailes, seja baile de escola de dança ou as casas onde tem dança de salão, uma pessoa tímida tem muita dificuldade de chamar alguém para dançar. Ou até mesmo de ficar ali na beirinha da pista e esperar alguém Sim. chamar. Então, tudo isso a gente tem que contemplar também na aula. Eu falava que a gente tinha ali o momento de estudo, mas a prática era muito importante também. Claro. Porque senão... E é uma coisa de comportamento mesmo, de você lidar com os seus medos, né? Sim. Então, uma das coisas que eu gosto muito, que eu vejo assim, que você relativiza o erro também. E isso é muito interessante. Quando a pessoa fala assim, então, se o erro pode se transformar em acerto, então passa a não ter culpa. É a beleza da improvisação. Exatamente. Então, como isso reverbera na vida, né? A pessoa fica mais forte, porque ela não tem mais medo, ela não tem mais culpa. E ela Então, consegue ter ser maleável também, né? Para encarar que, opa, dei uma escorregadinha aqui, porque mas a primeira gente... coisa que o segura é o orgulho, né? A autoexigência. É ele com ele mesmo. Exato. Mas vamos passar para a próxima Vamos lá. página. E aí você chegou lá falando que você acabou sendo bolsista, de bolsista você começou a dar aulas e Isso. olhar para esse lado pedagógico. E daí? Aí, alguns anos ali trabalhando com a publicidade. Nessa época, eu trabalhava na área comercial. E aí, começou a vir alguns questionamentos sobre a minha vida profissional. Se era aquilo mesmo que eu queria seguir, como é que a dança ia permear nisso tudo. Porque eu, trabalhando na área comercial, eu viajava, eu ficava fora da cidade, às vezes por uma semana, 15 dias. A área comercial não é brincadeira. E aí, isso impactava nas minhas aulas. Claro. Então, eu tinha que ter alguém de backup para me substituir. E aí, isso dá uma quebra também, né? Para os alunos, ter outra professora. Ou para o meu próprio parceiro da época, que às vezes tinha que dar aula sozinho e tal. Então, as dinâmicas começaram a mudar, e isso começou a me incomodar. E aí eu comecei a refletir se era isso mesmo que eu queria, mas aquele medo de trabalhar com a dança era muito forte. Claro, até porque a influência da família te falando, desde muito não nova. é bom, não, tem certeza que você não vai ganhar dinheiro, você não vai... Isso foram gerações e gerações influenciadas que nunca com acreditaram. essas ideias. E aí eu, tentando buscar um caminho novo, eu fui fazer o clássico sabático. Não nessa intenção, eu fui trabalhando também, né? Mas assim, eu saí desse emprego que eu estava há mais de 10 anos. Corajosa, mas ainda não acreditando na dança. Eu fui trabalhar, eu tinha na época feito uma pós-graduação em marketing digital, que era o boom também da época. Aproveitou. E aí fui para a Europa. Fui para Lisboa inicialmente,
trabalhar num hostel e cuidava, gerenciava as reservas e as redes sociais Olha só. do hostel. Então, era uma troca... né, ali eu morava lá, trabalhava lá, e aí tinha um tempo livre também que eu conseguia passear bastante, visitar os lugares. E calhou que na rua desse hostel onde eu ia morar, tinha uma escola de dança. Ai, que sorte! De um brasileiro, pernambucano. Aí é demais. Aí é demais. E aí eu fui bater lá, né? Eu falei, deixa eu ver a programação. Inicialmente, assim, vou lá para dançar também, né? Porque, ai, que bom que vai ter um lugar para eu dançar aqui, porque isso me nutria muito. E fui, conheci ele e eu falei, olha, por acaso eu dou aula de forró, de gafieira, se você tiver pessoas interessadas, a gente pode pensar em alguma coisa. E a gente começou uma parceria, dei alguns workshops lá, tem, né, um festival em Lisboa, o forró, ele vai com muita força também lá para a Europa. E eu fazia parte aqui em São Paulo, né? Dentro dessa trajetória, eu passei por algumas escolas. E uma delas foi o Pé Descalço, que é uma escola muito conhecida, porque é uma escola de forró, né? Especificamente. E na Europa, eles são muito conhecidos. Então, quando eu cheguei lá, isso foi abriu caminhos também, né? Para que eu pudesse levar a dança, né? Já facilitou. Facilitou. Então, eu cheguei, fiquei sabendo de um festival de forró que ia ter lá em Lisboa. E aí, entrei para conversar com a galera, participei da organização, fui convidada para dar uma aula. Conheci um professor que, na época, é um brasileiro, né? Que estava lá dando aula, que me fez esse convite de eu dar aula com ele. E eu falei, gente... Tá funcionando. Então, eu estava numa escola, dei aula num festival. Depois, ele me chamou para dar aula no festival em Barcelona. E fui também. E a coisa foi acontecendo e eu falei, é possível. Sabe? É isso, assim. É um caminho que eu não vou dizer que caiu no meu colo. Eu acho que nada acontece por acaso, né? Eu já estava me preparando para isso também. Construindo, né? Mas aí que vem, eu falo que agora vem a surpresa da minha vida, assim, né? Onde tudo mudou. Porque nessa viagem eu descobri que tinha saído aqui do Brasil grávida. E aí é o choque de quando eu conto essa história para qualquer pessoa. Você ficou sabendo lá? Eu fiquei sabendo lá. Ai, meu Deus. Aí é muito especial, né? Então, eu falei, é isso, assim. Então, o que eu faço com essa informação agora? Eu vou voltar para o Brasil, não vou ficar aqui sozinha, imagina. E resolvi voltar, deixei tudo lá. Que ano foi isso? 2016. Tá, olha só. Então, resolvi voltar. Falei, vou para minha casa, vou ficar perto da minha família e entender o que é que eu vou fazer com isso agora, né? Daqui em diante. Então, inclusive voltei para o meu trabalho, que eu tinha deixado anteriormente, a gente conversou. Parabéns, deixou a porta aberta. São pessoas muito queridas, assim, na minha vida até hoje. E aí, me readaptei, ali não era mais essa função do comercial, tinha uma função mais home office, que me possibilitou também olhar para essa gestação de um jeito mais cuidadoso, carinhoso, e me conectar com essa surpresa que apareceu no meu caminho. Porque, né, desde o momento que eu descobri, eu falei, eu vou ter esse filho, claro. e vamos ver o que vai ser. Mas eu não sabia. Sim, mas curtir ao máximo, aproveitar esse momento que é lindo, né? Então, foi onde eu fui me preparar e aí eu acho que entrou um processo bonito também de conhecimento corporal mesmo, emocional, físico, assim, me atravessou em várias situações, assim, o parto. Que aí eu fui pesquisar, né? A realidade das minhas amigas até então era muito da cesariana. Sim. E aí eu falei, cara, eu acho que trabalho tanto com o meu corpo, assim, não faz muito sentido para mim que o parto não seja o normal. E que eu não viva essa experiência que é tão bonita, assim, e não desqualificando, é isso, assim. Sim, né? cada um tem sua história, mas suas escolhas. Dança sem filtro, então você tem que trazer aqui a minha história, sim, lógico. Sim. Então, eu fui nessa pesquisa, eu tinha voltado, então, assim, o meu emprego agora já era de um outro... eu não tinha mais a mesma renda que eu tinha antes, já não era mais CLT, então não tinha convênio médico, assim, eu voltei meio... zerou o jogo, assim, o que eu vou fazer agora? Então, eu estava fazendo meu pré-natal pelo SUS, e aí fui nessas pesquisas, conheci o trabalho da Casa Ângela, que é uma casa de parto que fica na Zona Sul de São Paulo.
lindamente perto da minha casa e eu nem sabia que existia esse trabalho. E comecei a fazer esse acompanhamento lá na Casa Ângela. Nessa conexão mesmo, né? De entender todo o processo do trabalho de parto, da amamentação. Então, a gente é muito bem preparada lá para tudo isso. E preparada também para caso o jogo vire e aconteça alguma outra coisa. Situações que realmente não dá. Exato. Que eu queria parto normal também. Pensando nisso, eu falo, gente, eu não tenho problema nenhum de saúde, não tenho nada. Que eu Vamos vou seguir, ficar né? me protegendo, né? E aí não pude fazer. Eu fui obrigada a fazer uma cesárea. Fiquei brava. Não, vamos lá, É o temos caminho que resolver. é o caminho que teve, né? Mas, sim, eu acho muito bonito. E eu penso como você. Tem coisas naturais, orgânicas, que a gente se afastou e a gente nem sabe por quê. Exato. A gente só está seguindo no mesmo barco. E essa reflexão é necessária, né? É. E então eu me vi nesse caminho de me conectar com o meu corpo, com o meu bebê, entender as minhas escolhas, as minhas possibilidades. Na época eu fazia algumas preparações, né, com o yoga, com massagem. Eu tive uma doula que foi incrível também nesse processo. E durante o meu pré-natal, eu frequentava lá a Casa Ângela e tinha o mural lá com as atividades que a casa oferecia. E aí eu conheci a dança materna. Falei, olha, que atividade legal para eu vir fazer depois, quando o meu bebê nascer. Porque eu gosto da dança e eu acho que pode ser uma coisa legal, né, para eu fazer. Porque eu dava aula de dança de salão. Dei aula até literalmente a véspera do meu parto. Nossa. Porque eu me sentia bem, né? Era uma atividade que eu já praticava, então não tinha perigo nenhum. Não mesmo. Me fazia muito bem porque me relaxava, né? Eu não Você ficava tem naquela saúde, já fazia antes, tá tudo certo. Eu não ficava naquela ansiedade da espera, né? Porque as últimas semanas ali são meio arrastadas, né? Ai, você não dorme mais, você não respira mais. E aí pode nascer a qualquer hora, mas também não nasce. Então era aquela coisa. Aí eu lembro que literalmente no sábado eu dei aula, e 3 aulas de dança, de forró. Maravilha. E aí no domingo de manhã eu entrei em trabalho de parto. E foi um parto muito bonito, né? Do jeito que eu queria mesmo, que tivesse sido natural, com esse respeito à chegada da minha filha, com essa validação também de que meu corpo conseguiu, sabe? Sim. Porque era tanto não que eu ouvia, assim, de coisas clássicas, assim, do médico falar que você é muito magrinha, não tem passagem, não vai conseguir, não sei o quê. Então, foi incrível. Mas o incrível também é que você estava rodeada de gente que te passou confiança. E eu passei por partos e eu também falei assim, gente, eu mal conhecia o médico, eu não sabia nem a o que eu ia cara do fazer. anestesista. Então, você está totalmente entregue para uma equipe, mas que literalmente você não conhece, não tem ligação. É um momento muito íntimo, né? E é o olhar humano que a gente estava falando em relação às aulas de dança, né? Não existe o olhar humano, né? A gente é um número ali. Mais um aluno, e né? isso é assustador. É. Então, você saiu da maré, foi por outro caminho. Fui buscar um caminho que eu me sentisse mais segura mesmo, e muito mais bonito acolhida. Pelo que você está contando. Sim, e fez muita diferença nessa conexão com a minha filha também, porque me preparar para a chegada dela era me abrir também para o que ia acontecer, né? Que a gente não sabe exatamente o que vai ser, mas foi uma preparação mesmo, assim. E aí, fiquei sabendo das aulas que aconteciam lá na Casa Ângela. E aí, quando cheguei no período em que eu poderia fazer a aula, né? Que depois de um mês do parto, eu fui lá. Falei, deixa eu ver como que é, né? Não sabia o que fazer com aquele bebê. Imagina, a gente... Nossa, eu sei bem, eu lembro também. Eu falava assim, meu Deus, como é que... A gente tem a teoria, né? É muito importante a gente ir atrás da informação, mas quando o bebê chega é outra coisa. E assim, elas te ajudaram lá também? Sim. Que legal. Então, fui até lá, conheci, vou até também deixar um beijo aqui para Priscila Albassi, que foi minha professora. Então, comecei muito pela proximidade com a dança, né? Que já batia forte aqui no meu coração. Sim. Mas aprendi tão mais lá
sobre o sling, para ganhar uma autonomia para sair sozinha com a minha Sim. bebê, para conversar com outras mulheres, entender que eu não estava fazendo tudo errado, que meu bebê chorava porque eles choram mesmo, mas aprender também a acolher esse choro, aprendi a fazer Sim. massagem, aprendi uma série de E coisas. se você não tem esse suporte, realmente a coisa fica muito tensa e muito cansativa, porque assim, você tá tensa, com medo, Você preocupada, não sabe o que fazer. full time. A hora que você consegue dormir, você desmaia. Em seguida tem que acordar de novo e começar tudo. Gente, É uma rotina cansativa é mesmo, muito cansativa. complicado se você não tem um suporte. E ainda sozinha em casa, é isso, eu mãe solo, então normalmente as mulheres já ficam sozinhas, porque a licença paternidade é ridícula, né? São 5 dias que o pai não conhece o bebê. É. Ele vai embora sem conhecer o bebê e volta a trabalhar. Complicado. E as mães normalmente estão dentro dos seus apartamentos, sozinhas. Sim. Quando muito tem a ajuda da mãe ou da sogra que consegue ir ali E a vida e tal. do nada fica restrita. Restrita. E eu que estava acostumada a ir para baile, a viajar, a ter uma independência muito grande, falei, agora tô presa. Aqui era a minha sensação. Estou presa, não posso sair, porque estou ainda no resguardo, né? Tinha todo um cuidado que é necessário também, porque a gente passou por um processo de gestação, né? 9 meses ali, muitas mudanças físicas e hormonais. O corpo demora, né? Para se restabelecer, né? Exato. Tem que dar esse tempo, né? Então, eu fui também nisso, assim, aos pouquinhos, né? Numa atividade que era direcionada para mim, para o meu bebê. E aí, nesse processo de ser aluna, a Priscila, que era minha professora, falou: olha, existe uma formação, você que já é da dança. E porque na aula, a gente desabafava, inclusive, sobre isso, né? Claro. A volta ao trabalho, vai para a escolinha, ou vai ficar com babá, ou vai... Né? A gente conversava sobre tudo isso, e aí eu trouxe essa minha dúvida estou em licença maternidade, mas não quero voltar para a minha vida de área comercial, porque eu tenho um bebê agora. Como é que eu vou viajar? Onde é que vai ficar esse bebê? E, ao mesmo tempo, eu já tinha a dança de salão também, mas eu pensei... A dança de salão, as aulas que eu dava eram à noite. Sim. Que é o horário, assim, muda que tudo. Não tem como. Eu falei, eu não tinha como levar o meu bebê e eu não tinha como deixar o meu bebê em casa. Então, não encaixava mais. Tava num limbo, assim, da vida profissional, que eu falei, não sei o que eu vou fazer. E aí, apareceu essa possibilidade da formação, da dança materna, que é um método, né? É uma marca registrada, é um método criado pela Tatiana Tardioli, que é uma bailarina, especialista em bebês, e que começou esse trajeto também com a filha dela, né? A gente estava falando disso antes também, do quanto a maternidade transforma a gente vai buscando caminhos também. E ela já trabalhava com a dança e criou a dança materna há 17 anos atrás. E... vem, então, formando também outras professoras para replicar esse método, né? Em outros espaços. Então, fiz a formação junto com a minha filha, né? Ela estava comigo ali durante a formação, aprendendo, né, a lidar com isso também, de como é que eu vou dar aula junto com o bebê, né? Também tinha essa dinâmica, assim. Não tem um botãozinho, né? Onde eu conseguisse regular. Mas como eu já dava aula de dança de salão, eu já tinha essa tranquilidade de me comunicar. Então, muito rapidamente, eu já estreiei como professora. Sim. Porque eu tive toda essa formação e aí já fui. Eu falei, é isso, minha licença vai acabar, então eu preciso resolver isso aqui. E aí é rápido mesmo, claro. E aí fui. Então, abri minha primeira turma. Eu tive essa diferença de ser uma professora puérpera. Então, muita gente da minha primeira turma veio do meu grupo de pós-parto, veio dos encontros que eu participava como mãe. E aí, criei essa primeira rede, né? Esse primeiro grupo de alunas, que algumas delas são minhas amigas até hoje, assim. Minha filha já está com 8 anos. Nossa. E é muito forte o que a gente vive dentro da aula. Então, eu fui conhecendo a dança num outro lugar também, que era um lugar novo para mim, que era o dançar sozinha. Não necessariamente, porque eu estava com o meu bebê. Sim, mas diferente. Mas diferente, porque eu estava, até então, muito acostumada a ser conduzida, como a gente estava falando, né? Então, aquela coisa de esperar a proposta do outro. E dessa vez, eu tinha que ser a condutora dos meus movimentos. Então, foi muito importante conhecer o meu corpo nesse lugar também.
e de como passar essa segurança para as minhas alunas, que muitas vezes não vinham de nenhum lugar da dança. Sim, não tinha o histórico que você Não tinha. tinha histórico da dança, elas só estavam lá procurando uma atividade para fazer com o bebê. Sim, e bem ou mal, sozinha você não estava, né? Você está com o bebê, quer dizer, também tem que saber como Tem se que saber, mexer de uma exato. forma segura. Exato, exatamente. Isso é muito importante pra gente, porque é uma coisa que eu sempre falo, assim, de a gente não dança apesar do bebê, a gente dança com o bebê. Ele faz parte da aula, então não é uma atividade que é feita só para o bebê ou só para a mãe. Existem também, e não estou desqualificando, mas a dança é para fazer junto. A dança materna, ela tem Essa proposta e ponto. um dos pilares principais é isso, assim, esse cuidado com a conexão, com essa chegada do bebê e como ele vai ser acolhido, mas como essa mãe também está sendo vista. Porque, às vezes, né, muitas vezes ela é invisibilizada depois da Claro. chegada do bebê. Com certeza. Eu falava que depois que meu filho nasceu, tenho 2 filhos. As pessoas cumprimentavam a criança, não me cumprimentavam, era desde a chegada. Assim, agora eu tô invisível mesmo. Eu chego nos espaços e as pessoas perguntam: cadê a Alice quando eu vou sozinha? Eu Não falo: é? oi, tudo bem? Eu tô Não bem. é verdade? Nossa, no começo eu ficava brava, viu? Então, comecei com esse caminho da dança materna, que foi muito importante inclusive, para eu fazer a minha transição de carreira oficialmente para dança. Aí foi oficial. Aí foi oficial, porque aí eu já não quis mais voltar para a área da publicidade e decidi que ia trabalhar só com a dança. Então, migrei para a dança materna, ainda... sempre mantive ali um contato com a dança de salão, então por um tempo dei aula também de dança de salão, e aí dava aula, esse suporte da dança materna de me ensinar a estar com o bebê em vários ambientes, foi muito importante para isso, porque por muitas vezes eu dava aula com ela aqui no Sling, junto comigo. Mas sabendo lidar com isso. Sabendo lidar com isso. Porque isso também exige um conhecimento. Exige um conhecimento e exige eu falo que até uma força diferente de você bancar isso dentro do ambiente, porque eu fui muito julgada. Isso é horário de você estar na rua com o bebê. Entendi. Mas o som não tá alto para você estar aqui com E é ela. muito engraçado isso, porque em questão de julgamento, as pessoas são estranhas, né? Porque estamos em 2025, então a atitude é 2025, mas na hora do julgar, parece que volta lá para 1970. E eu falo para os meus amigos, ei, você está falando como teu pai, como tua mãe? O que aconteceu? Você voltou 50 anos para trás? Então, assim, nessa hora, o julgamento, Ele se vinha sem dó. em crenças que são limitantes, né? E aí, respira. Ei, é isso mesmo que você quer falar para mim? Ok, se você acredita nisso, tá tudo bem, mas eu não acredito. Então, foi um caminho também de me fortalecer. Saber o que você está fazendo. Saber o que eu estava fazendo, saber das minhas escolhas, do que era bom para o meu bebê, né? E de como... porque eu tenho o ideal e tenho o possível, né? Claro. Então, é óbvio que se eu tivesse ajuda, eu não colocaria ela em algumas situações. Sim. Mas entre pagar as contas de casa ou não, eu tinha que trabalhar. Claro. E o jeito que eu tinha para trabalhar era esse, e eu fiz o melhor possível, assim. Sim, ela estava sempre bem acolhida, bem cuidada. É um processo teu também de amadurecimento. Amadurecimento enquanto escolhas. Sim. É o que você está falando, né? Quais são as escolhas que eu tenho e o que é o melhor que eu posso oferecer. Isso. E pronto, e a menina está segura, ela está bem alimentada, ela está com a mãe, ela não está com uma babá. O que será que é melhor? Né? E, enfim, eu acho que todo mundo passa por situações semelhantes e a gente tem escolhas. E a escolha que a gente faz sempre é a melhor naquele momento. Pronto. Tanto que depois o cenário foi mudando, porque aí conforme ela foi crescendo, não cabia mais no colo. Aí já era uma criança que queria explorar também o ambiente, queria correr, queria brincar. Tinha os horários também para ir dormir, né? Não dormia mais no meu colo, não dormia no carrinho. Então eu fui de novo olhando para esse cenário e dizendo, olha, eu acho que não me cabe mais a dança de salão. E aí vai aprendendo e ajustando. E fui ajustando, mas ao mesmo tempo, assim, que difícil fazer essa escolha. Porque eu quero estar com a minha filha, mas eu não quero abrir mão da minha vida profissional. Não queria sair da dança de salão totalmente. Então,
fui repensando essas escolhas, abri uma escola de dança para tentar manter nutrida esse lugar de levar a dança de salão. Mas aí mudou bastante o cenário porque eu passei a ser administradora. Eu saí da sala de aula. Sim. E aí é um outro cenário também. Você tem outras preocupações, Sim. você tem que administrar uma equipe, você tem que se preocupar com toda a gerência daquele espaço. Sim, você passa para o administrativo. E as pessoas olhavam para mim, eu fiquei 33 anos com uma escola. Nossa, você dança o dia inteiro? Não, você está brincando, longe. que você está perguntando isso para mim, né? Administrativo, total. Então mudou muito, Mas assim. é seu negócio, não é dizer que você não tem prazer em fazer isso. Isso também é legal. Sim, porque você faz a tua estratégia, imagina, e aí você de comunicação social ainda, né? Escolhia os professores ali para estar na grade, criava os eventos, né, os bailes. É uma bailes. delícia também. Também. Mas não é... Não estava em sala de aula, que é uma coisa que eu gosto muito. E aí veio a pandemia, né? Que foi outra coisa. Tudo. Mudou a vida de novo, de cabeça para baixo. Fechei a escola, segui com a dança materna. E ainda nesse processo de retomada, né? A volta para o presencial não volta. Eu recebi o convite da Dois Rumos, que é uma companhia de dança de salão, que tem uma atuação já de 10 anos. E recebi esse convite para fazer parte como integrante da companhia, como pesquisadora, né? Tem um trabalho muito legal dentro da dança de salão, dessa pesquisa de corpos, desse olhar social também da dança e político, muitas vezes. Sim. De você falar em inclusão, naturalmente você acaba sendo um ser político. Exato. E justamente esse meu papel de mãe foi muito bem recebido dentro da companhia. E que era uma das coisas que mais me afastava da realidade de outros lugares. Sim. Padrões. Padrões da dança de salão. Foi praticamente o meu diferencial, vamos dizer assim, dentro da companhia. Tinham outras mães no elenco também da companhia. E isso somou para que a gente se fortalecesse também em dizer... Vamos sim ter crianças aqui no ambiente do baile, vamos sim ter crianças nas aulas que a gente dá. E quem tiver criança, quem for aluno e quiser trazer sua criança também é bem-vindo. Claro. Esse olhar coletivo, né? De novo, a gente falou lá no comecinho sobre esse olhar individualizado. E eu sabia que tinham mães querendo dançar e que não conseguiam chegar na aula porque não tinham com quem deixar o filho. Sim. Ou, enfim, por qualquer outra escolha, assim. Então, me senti muito abraçada por esse trabalho. E aí, olhei para a dança de salão, né? Eu falei desse cenário político, social, assim. Num lugar que hoje eu não consigo olhar diferente. Eu não consigo chegar num espaço que me convidou para dar aula e não pensar naquele público, né? Para quem é que eu estou dando aula? Né? Quem é convidado para os bailes, né? Como é que está a grade de professores aqui? Então, isso falando ainda dentro de um privilégio de ser uma mulher branca, relativamente nova, né? Porque também tem muito etarismo dentro da dança de salão. Então, eu fui olhando algumas questões que eu falei, a dança é social, sim, é muito gostosa quando ela é lazer e quando ela é diversão, mas ela tem um lado político muito forte. E que é pouco falado. Sim, na verdade, se a gente for ver, é a coisa do comportamento, de novo, de algumas pessoas, né? Que provavelmente se baseiam em crenças que já não se encaixam mais. Isso. E isso sempre... Eu, olhando para trás, na minha experiência com dança de salão, eu te digo que eu acho que eu sempre enfrentei isso pensando que as pessoas trazem já a sua malinha de conceitos, né? Sim. E que a gente tem que estar preparado para transformar o ambiente em algo receptivo para todas as pessoas. E essa é a dificuldade, né? Sim. Porque realmente, você falando nisso, eu pensava assim, ela tem filho, então ela não vem. Não era assim? Nem convida, assim, era isso. Então tá, não, ela tá vem ocupada. quando ela tiver babá, ou ela vem quando o filho crescer. Era uma coisa assim, despreocupada. Tudo bem, ninguém tem que se preocupar comigo. Quem tem que se preocupar comigo sou eu. Eu vou buscar um lugar legal para mim.
Pronto. Mas é quase impiedoso, né? Eu acho que eu discordo um pouquinho disso, assim, da gente não olhar para algumas questões, porque afasta mesmo as pessoas. Não, Então, assim, né, é exatamente. possível a gente acolher algumas Não, mas é demandas, exatamente né? o que eu estou falando também. Isso me dava uma dor tremenda. Uhum, Então, assim, eu via a pessoa mais criticada no sentido de que, nós queremos que ela não faça parte. E era aquela pessoa com que eu ia dançar sim, e que sim. eu ia receber, e as pessoas ficavam meio olhando torto para mim. Poxa, mas ela está acolhendo quem a gente não Não quer quer que que seja esteja lá. acolhido. É, Sim, qual que é o meu papel aqui? é. Porque a gente tem que voltar para isso, né? Então, qual que é o meu papel nessa história toda? Como Né? professor, principalmente, né? Então, eu acho que desde a primeira aula ali de dança, como é que a gente vai trazer esses assuntos, né? Quem é que a Claro. gente vai convidar para dançar? Enquanto a gente está trocando ali, né? É uma oportunidade da gente E falar o sobre isso. professor, ele tem esse papel, Tem esse né? Ele papel. polariza, Uhum. ele tem que harmonizar. É, isso que a gente estava falando, né? Da mulher só precisar sorrir e jogar o cabelo na dança, isso, Nossa, isso é é revoltante. ultrapassadíssimo, Não, é sabe? Então, revoltante, né? revoltante. Na verdade, eu até assim peço licença, eu acho que não é nenhuma questão de ser ultrapassado ou não. Na verdade, sempre foi inaceitável e algumas Exato. pessoas adotavam e admirável. Vamos E combinar? aquilo, e É, aquilo virou o padrão, né? porque eu não sei, na minha vida de dança, sempre, por exemplo, nesse assunto, tiveram as meninas de cabelo curtinho, Uhum, uhum. né? Que já era polêmico. Um simples corte de Exato, cabelo, né? né? E, e aí, elas não podem dançar? No Uhum. balé também, eu soube de épocas que as professoras passavam talco nas meninas para fazer exame. Olha É isso. absurdo. Agora, eu vou te falar, mesmo eu pequena, eu via isso como uma coisa esquisita. Eu não vou falar inaceitável, porque era muito pequena para eu pensar Você dessa ainda não forma. tinha esse entendimento, Mas, né? sabe, eu via professoras maltratando Uhum, crianças uhum. e eu já não achava aquilo, Aceitável, né? né, normal. É, Enfim, mas a gente está sendo forjado, né? E começa a normalizar coisas que não são é. normais. E aí voltamos no nosso papel, né? Sim, a importância do, Qual do que é o nosso professor ser papel de fato? esclarecido também sobre esses temas, assim, não dá para Sim, fechar os olhos, sabe? sim. E E, político nesses termos uhum, de você tornar a inclusão verdadeiramente exato, inclusiva. exato. Porque eu estava até esses dias vendo essa discussão de incluir crianças que têm algum déficit cognitivo, por Uhum, exemplo, uhum. em classes, aí a criança sofre algum bullying, então faz o efeito inverso. E Puxa, é, e isso é é, verdadeiro. é, E aí? Estamos eu, fingindo que estamos incluindo? eu trabalhei em escola também com a dança e de novo, esse olhar social para mim é muito importante, porque, por Muito exemplo, com delicado. crianças a gente é diferente o trabalho, não é como na dança de salão, então eu trabalhava muito a roda. E é isso, a roda um Uhum, ajuda o outro, né? A claro. gente tá em conjunto, tá todo mundo conectado. Não tem abertura, né? Ela é redonda. Exato. E aí, quem está com mais dificuldade, quem está na frente ajuda, quem está atrás Claro. ajuda. Então, como isso é importante para a base da criação de um ser humano, assim. Então, né, eu vejo o trabalho na dança com a dança na escola como essa ponte para essa melhora social que a gente Sim, precisa seres tanto, humanos mais sabe? sensíveis, É, né? Porque na verdade é isso, somos todos diferentes, todos temos exato. tanto Nossas transtornos e questões. síndromes e todos temos diferenças, né? Na verdade é isso, não tem que dar nome patológico, não é isso, não. Mas somos Tem. Exato, a diferentes. gente vai ter a nossa forma de aprender e de lidar com as coisas. Óbvio que quem tem um diagnóstico tem um tratamento profissional envolvido Sim, e também. tá tudo bem, também vai ser Isso. bem E recebido, como, essa e como a ideia, né? gente, como a gente recebe isso também, né? Porque Uhum. eu acompanho amigas que são mães atípicas, né? Assim, e tem todo um trabalho de fisioterapia, de acompanhamento. Eles se preparam e quem não passa por isso não se prepara. Então, a gente tem que preparar os filhos, os típicos e os atípicos, Claro, né? Para todos exatamente, para ter a conviverem. melhor vida
possível. Né? E na dança tem essa beleza da gente poder Sim. incluir todo mundo, assim. E teoricamente é até mais fácil, né? Teoricamente. A gente tem que fechar. Já a conversa Sim. está ótima. Queria que você dissesse aí se você está fazendo alguma coisa que você quer aproveitar e contar. Sim, quero contar. Eu trabalho com a Dois Rumos. Segue pela página do Instagram, vocês conseguem acompanhar um pouquinho do que a gente faz. São projetos mais pontuais. A gente atualmente não estamos com turma fixa, mas ali a gente nas redes sociais, né, no Instagram, Dois Rumos. Vocês conseguem sempre acompanhar o que a gente tem de projeto de baile, de aulas. A gente está sempre nos espaços públicos também, que é uma escolha nossa também, né? De ocupar esses espaços públicos e levar a dança para lugares onde talvez ela não chegaria. Que legal. E através da dança materna, minha página é Amanda Mota Dança. E lá eu divulgo também a minha grade de aulas regulares. Tem turma semanal que acontece aqui em São Paulo, no bairro do Paraíso, em Pinheiros e em Santo Amaro. E tem também as aulas especiais, né? Onde a gente é convidada, às vezes em escola, às vezes no SESC, às vezes, enfim. Sim, estamos abertos. Estamos por aí. Tá bom. Amanda, muito obrigada. Obrigada Foi muito também. legal. E aí a gente vai encerrando hoje. A conversa foi com a Amanda Mota. Falamos de dança materna, de inclusão da dança para pessoas mais sensíveis, que recebam, que respeitem, que troquem conhecimento. E é isso que a Dança Sem Filtro acredita também. Obrigada, até a próxima.